Olá, meu nome é Patrícia Castro, sou graduanda em matemática e agora eu vou fazer o exercício número 1 da lista número 9, que é a lista que fala do conteúdo de estatística. Muito bem, o exercício diz o seguinte: o histograma abaixo mostra o resultado de uma pesquisa sobre a altura em centímetros entre os alunos de uma classe. E ele pede, com base no histograma, calcule a média aritmética, a variância e o desvio padrão. Correto? Muito bem. O exercício mostra o histograma de uma variável que é a altura dos alunos de uma classe, né? E ele pede para a gente calcular a média aritmética, a variância e o desvio padrão. Então, vamos lá. Observe que, para eu calcular a média aritmética, a variância e o desvio padrão, eu vou precisar de alguns dados. Por exemplo, para me calcular a média aritmética é dada pela soma dos dados observados dividido pelo número de observações. No caso, seria a soma das idades dos alunos, aqui neste caso, dividido pelo número de alunos que foram observados. Mas observe que eu não tenho esses dados aqui no histograma. Eu já fiz a tabela desse histograma para facilitar o nosso trabalho, mas assim, observe que os dados estão divididos aqui em intervalos de classe. Então, eu não sei exatamente quais são as idades. Eu sei que, por exemplo, no histograma aqui fala que um aluno tem altura entre 153 e 159 centímetros, que 4 alunos têm altura entre 159 e 165 centímetros. 6 alunos têm altura entre 165 e 171 centímetros. E que 4 alunos têm altura entre 171 e 177 centímetros. E que um aluno tem altura entre 177 e 183 centímetros. E que 2 alunos têm altura entre 183 e 189 centímetros. Observe que foi dividido em intervalos de classe, mas não está especificando aqui quais são a idade deles. Então, a gente já estudou sobre medida de tendência central, que é um valor, né, um valor que possa representar, de alguma forma, um universo estatístico. Então, eu vou encontrar o ponto médio de cada uma dessas classes aqui, por exemplo, de cada uma dessas classes que eu já coloquei aqui na tabela, para representar a idade desses alunos, correto? Porque aqui eu tenho intervalos de classes, correto? Por exemplo, nessa segunda classe aqui eu tenho 4 alunos que têm idade entre 159 e 165. Mas eu não sei quais são essas idades, correto? Então eu vou encontrar um ponto médio desta classe para representar a idade desses alunos, correto? Então, depois que eu fizer isso, eu vou poder fazer o cálculo da média aritmética. Então, eu vou colocar aqui mais uma coluna para colocar o ponto médio de cada uma dessas classes, que tem que ser na mesma unidade, na mesma grandeza, que a altura vai ser em centímetros, correto? Então, vamos lá. Como que faço para começar? Cada uma dessas classes, ela tem uma amplitude, correto? E a amplitude é a mesma para cada uma dessas classes. Então, por exemplo, nessa primeira classe aqui, que vai de 153 a 159, eu tenho uma amplitude. Observe que se eu for representar essa classe, eu tenho assim, que ela vai de 153 a 159, que é a altura dos alunos desta classe, correto? O ponto médio desta classe vai ser a metade desta amplitude aqui desta classe. Então, como que eu calculo a primeira amplitude de cada uma dessas classes, que é a mesma para todas, né? Basta fazer a diferença entre o maior valor observado pelo menor valor observado desta classe. Por exemplo, se eu fizer 159 menos 153, igual a 6, correto? Então, eu sei que a amplitude desta classe aqui é 6. E o ponto médio desta classe vai ser a metade de 6, correto? Vai ser a metade dessa amplitude. A metade dessa amplitude aqui de classes vai ser igual a 3, correto?
porque a metade de 6 é 3. Muito bem, agora para me encontrar o ponto, o valor que refere-se a esse ponto médio aqui, basta eu somar o menor valor observado desta classe, aqui, 153, mais a metade da amplitude, que é igual a 3, e eu vou ter o ponto médio desta classe, correto? 153 mais 3 é igual a 156, correto? Então, eu posso afirmar então que o ponto médio desta classe, que vai de 153 a 159 centímetros, é 156, correto? Então, vamos colocar na tabela. 156. Muito bem. O mesmo eu vou fazer com todas as outras classes. Como eu já sei que a amplitude entre as classes é 6 e que a metade desta amplitude é 3, vou fazer o mesmo para todas as outras classes, correto? Vamos lá. Entre 159 e 165. Então, basta eu somar o menor valor observado aqui pela metade da amplitude, que é 3. Então, vai ser 159 mais 3, que vai ser igual a 162, correto? E assim por diante. Agora, nessa terceira classe aqui, basta eu somar o menor valor observado, que é 165, mais 3, eu vou ter como resultado 168, correto? Na quarta classe aqui, 171 mais 3, que é metade da amplitude, eu vou ter como resultado 174, correto? 177 nessa quinta classe, mais 3, eu vou ter como resultado 180. E por fim, 183, que é o menor valor observado desta classe, mais a metade da amplitude, que é 3, vai dar 186. Observe que agora eu já encontrei o ponto médio entre as classes, o ponto médio de cada uma dessas classes. Então, o ponto médio, ele é uma medida de tendência central que ele representa, neste caso, cada uma dessas classes. Então, ele representasse a altura de cada uma dessas classes. Quer dizer, esses alunos... então, eu posso afirmar, digamos assim, com este ponto médio que, por exemplo, nesta classe que vai de 153 a 159, eu tenho um aluno que tem em média 156 centímetros. Nesta classe que vai de 159 a 165, eu tenho 4 alunos que têm em média 162 centímetros de altura, correto? Agora vamos calcular a média aritmética, porque o exercício ele pede a média. Vamos colocar eu vou colocar assim, ele pede a média, a variância e o desvio padrão, correto? Vamos calcular primeiro a média, até porque eu preciso dela para calcular as outras variáveis, a variância e o desvio padrão. Muito bem. Para calcular a média é definida pela soma dos valores observados dividido pelo número de observações, correto? Então, como o ponto médio representa um valor observado para cada uma dessas classes, então eu vou somar esses valores, multiplicar pelos seus devidos fatores, o ponderador, pelos seus devidos pesos, e depois dividir pelo número total de observações. Vamos entender isso. Então, a média vai ser o seguinte. Vai ser, por exemplo, nessa primeira classe, 156 representa a primeira classe, então vai ser 156. Observe que eu tenho apenas um aluno que tem em média 156 de altura, correto? Então, eu multiplico este valor por 1, correto? Mais, observe que nessa classe aqui, os alunos têm em média 162 centímetros, correto? Mas eu não tenho apenas um aluno que tem em média 162 centímetros, eu tenho 4, então eu multiplico este valor por 4, correto? E assim por diante. Mas,
168 multiplicado por 6, correto? Mais 174 multiplicado por 4, correto? Mais 180 multiplicado por 1 e mais 186 multiplicado por 2. Depois que eu fizer toda essa operação aqui, fazer os produtos dos pontos médios pelos seus devidos fatores ponderador, então pelos seus pesos, eu vou dividir tudo isso pelo número total de observações. Qual que é o número total de observações? O número total de observações é o número total de alunos observados, que vai ser o resultado desta coluna, do número de alunos. E aqui vai ser igual a 18, correto? Então, eu vou dividir este numerador todinho depois por 18. Então, a minha média vai ser igual. Primeiro eu tenho que fazer o produto, depois somar os resultados e dividir pelo número de observações. Então, a minha média vai ser igual a 3.060 dividido por 18, correto? Então, a minha média vai ser igual a 170, correto? Então, os alunos desta classe têm, em média, 170 centímetros de altura, correto? Muito bem. Agora, nós vamos calcular a variância e o desvio padrão, porque a gente vai ver como que está a dispersão da altura desses alunos. Quanto que esses dados aqui estão dispersos, correto? Muito bem. A variância, ela é calculada com esta fórmula aqui, correto? A variância é igual à soma do quadrado da diferença entre cada valor observado. Observe, cada ponto médio aqui representa um valor observado, correto? De cada uma dessa classe. A diferença de cada valor observado pela média, que é a média que nós acabamos de encontrar aqui, correto? Depois que eu fizer o cálculo dessas operações aqui, eu vou dividir tudo pelo número de alunos observados, que no caso aqui é 18. Mas vamos fazer isto na prática, correto? Muito bem. Vai ficar assim, a variância vai ser igual a 156, que é o valor que representa esta classe, correto? Menos a média, isso elevado ao quadrado. E nesta classe eu tenho apenas um aluno que tem, em média, 156 de altura. Então, eu multiplico esse valor por 1. Mais, o próximo, 162, menos a média, que é 170, isso ao quadrado, correto? Multiplicado por 4, correto? Deixa eu só ajeitar aqui para você enxergar um pouquinho. Aí. Multiplicado por 4. Mais 168 menos a média, que é 170, isso ao quadrado, multiplicado por 6, que é, nesse caso, eu tenho 6 pessoas nessa classe que tem, em média, 178 centímetros de altura, correto? Mais 174 menos a média, que é 170, isso ao quadrado, multiplicado por 4, mais 180 menos a média, que é 170, isso ao quadrado, multiplicado por 1, e por fim, 186 menos 170, que é a média, ao quadrado, multiplicado por 2, correto? Depois que eu fizer toda essa operação aqui em cima, eu vou dividir esses valores pelo número de alunos observados, pelo número de observações, que no caso aqui é 18, correto?
Observe que você primeiro tem que fazer a diferença dos pontos médios pela média. O resultado você eleva ao quadrado. Depois você multiplica por seus devidos pesos, correto? E por fim você soma os resultados e divide pelo número de observações. O total deste numerador aqui que deu é igual a 1.152, correto? Dividido por 18. Então, a minha variância vai ser igual a 64, correto? Então, a variância é igual a 64. Quando a gente calcula a variância, a nossa unidade de medida ela fica ao quadrado, correto? Então, a gente tem que calcular o desvio padrão para que esta unidade de medida, que no caso aqui é centímetro, volte à unidade original do início, correto? Então, o desvio padrão é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada da variância, correto? Então, o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é igual à raiz de 64, correto? Portanto, meu desvio padrão é igual a 8. Então, vamos anotar aqui 8 centímetros, correto? Então, o que a gente pode concluir? Nós vimos que o desvio padrão deu alto, correto? Porque a variância e o desvio padrão são medidas que expressam uma ideia de dispersão da distribuição dos dados, correto? Então, caso o valor da variância do desvio padrão seja alto, isso significa que os valores observados tendem a estar distante da média, correto? A média deu em média 170 centímetros de altura. E o desvio padrão deu 8, ou seja, isso significa que os valores eles estão distantes da média, correto? E isso é plausível porque a gente consegue ver que tem alunos aqui que têm altura em média de 156 centímetros, mas também temos alunos que têm em média altura de 186 centímetros. Então, há uma distância muito grande, correto? Isso em relação à média, porque a média deu 170 centímetros de altura, correto? E é isso. Obrigada.